O Evangelho de Lucas capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvirem. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe aos pecadores, e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Quem de vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da perdida, até que a encontre. E encontrando-a, não a ponha sobre seus ombros, com alegria. E vindo para casa, não convoque aos amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida? Digo-vos, que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou que mulher, tendo 10 moedas de prata, se perder a uma moeda, não acende a lâmpada, e varre a casa, e busca cuidadosamente até achar. E achando-a, não chame as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a moeda perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E disse o mais jovem deles ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele lhe repartiu os bens. E depois de não muitos dias, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu-se para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. E ele, tendo já gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a sofrer necessidade. E se chegou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou a seus campos para alimentar porcos. E ele ficava com vontade de encher seu estômago com os grãos que os porcos comiam, mas ninguém as dava para ele. E ele, pensando consigo mesmo, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome? Eu levantarei, e irei a meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho, fez-me como a um de teus empregados. E levantando-se, foi a seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e teve compaixão dele, e correndo, caiu ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei a melhor roupa, e o vesti, e ponde um anel em sua mão, e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro engordado, e o matai, e comamos, e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a se alegrar. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, e as danças. E chamando para si um dos servos, perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele lhe disse: Teu irmão chegou, e teu pai matou o bezerro engordado, porque ele voltou são. Porém ele se irritou, e não queria entrar. Então o seu pai, saindo, rogava-lhe que entrasse. Mas o filho respondendo, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e nunca desobedeci tua ordem, e nunca me deste um cabrito, para que eu me alegrasse com meus amigos. Porém, vindo este teu filho, que gastou teus bens com prostitutas, tu lhe mataste o bezerro engordado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário se alegrar e animar, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi encontrado. Pai Celestial, que se alegra com ovelhas e moedas perdidas e encontradas, persiga os que vagueiam em nossa sociedade pródiga de hoje.
Perdoe as heranças desperdiçadas com braços abertos. Celebre os pecadores arrependidos nas comunidades. Restaure a alegria nas festas do céu. Cubra-nos com a sua misericórdia e graça. Amém.